pouco fácil levantar. Fiquei enrolando na cama, tava frio, fiquei pensando, ai, vou à noite, não vou, não sei. Mas o segredo de não ficar pensando, né? Deu o horário, levantou. Aí virou uma chavinha em mim e falou, não, vou levantar, inclusive vou gravar, vou mostrar que dá pra ter uma manhã produtiva até naqueles dias que a gente não quer. E aqui estou. Já fiz o que tinha que ser feito. Aliás, não fiz ainda o que tinha que ser feito, né? Levantei, que era a principal função. Agora eu tô aqui na academia. Hoje eu tenho que treinar perna. O ideal seria que eu fosse na Smart, mas tá chovendo muito. Então eu vou treinar aqui na academia do meu prédio. Vou adaptar o treino. E é isso, sem desistir. Já voltei, já fiz a minha crepioca de whey. Eu já passei até a receita num outro vlog que eu fiz, mas eu coloquei massa de tapioca e whey. E depois, com o tempo, eu percebi que não precisa colocar a massa de tapioca quando você coloca só whey, senão ela fica muito densa. Enfim, não sei, algumas coisas eu tô testando aí, mas essa, por exemplo, eu não coloquei tapioca, só coloquei os 2 scoops de whey. Aí eu já cheguei aqui, agora eu tô colocando um pouquinho de amaciante aqui na máquina, pra já otimizar o tempo, enquanto a crepioca tá ali no fogo. Eu estou separando roupas pra lavar. Já falei pra vocês que quarta, que é hoje, é o dia que eu fico em casa, então eu já aproveito pra adiantar algumas coisas aqui de casa. Tadã! Gente, não tá muito bonita, mas tá gostosa. E não queimou, tá? Ela fica dessa cor porque o whey é de chocolate, então ela realmente fica mais escura. Aí, pra adoçar, eu coloco um pouquinho de mel. Não que tenha necessidade, né? Porque já é um pouco doce, mas pra ficar mais doce... A primeira coisa que eu faço quando eu saio do banho é passar um hidratante no meu rosto. Eu já mostrei pra vocês que eu uso esse aqui ou um outro da Nivea, que ele é um pouco mais denso, né? Esse aqui ele é em formato de gel, ou ele é mais refrescante. Aí eu dou uma alternada entre os dois. Mas o que eu queria mesmo também era passar um sérum, só que como eu não entendo nada disso, se alguém tiver alguma indicação, pode me deixar aí nos comentários. Agora eu vou secar o meu cabelo e depois eu vou voltar aqui pra bater um papo com vocês sobre produtividade, rotina. Prontinho, já estou com o meu cabelo seco, alinhadinho. Agora eu vou passar um corretivo e pentear um pouquinho essa sobrancelha, dar uma corzinha nessa bochecha. Quando eu tô em casa eu não costumo me maquiar, passar base, primer, enfim, o que eu faço pra trabalhar fora, né? Mas gosto de ficar minimamente arrumada, até porque se eu precisar entrar em alguma reunião, eu não tô com essa olheira roxa, até pra eu me sentir melhor trabalhando em casa. E o que eu queria falar com vocês? Hoje, né, a minha ideia era acordar às 5h30, pra treinar às 6 e fazer tudo o que eu tinha pra fazer antes de começar o meu horário de expediente. Mas não deu. Como eu falei pra vocês, eu lutei muito hoje pra acordar. Eu acordei em cima do horário. Quando eu tô de home office, eu posso treinar no máximo até as 8, para as 9 eu já ter terminado. E aí, 9h30, eu começo a trabalhar. E foi o que eu acabei fazendo, né? Eu tava treinando às 8, terminei às 9, desci. E eu vou falar pra vocês o que eu fiz. Eu desci, eu preparei a minha crepioca, eu coloquei roupas pra lavar, eu arrumei a cama, eu já loguei no meu computador, eu já olhei os meus e-mails, eu já estendi as roupas que eu tinha colocado na máquina
máquina, eu já coloquei novas roupas na máquina, eu já tomei banho, sequei o meu cabelo e agora eu tô aqui falando com vocês. Eu fui improdutiva? Não, eu fiz tudo o que eu tinha pra fazer, só que eu tive que adaptar o meu tempo. Então, eu já tinha dado o meu horário de começar a trabalhar e eu tinha coisas ainda pra executar aqui em casa. Eu fui fazendo o quê? Eu fui fazendo paralelamente, fui vendo quais eram as minhas prioridades, o que eu podia fazer naquele momento, se dava tempo de eu tomar um banho tranquilamente, ou se eu tinha alguma coisa para entregar no meu trabalho naquele momento. E eu consegui fazer tudo. E óbvio que nem sempre é assim, né? Mas por que eu tô contando tudo isso pra vocês? Porque a gente tem que desmistificar um pouco a ideia que só é produtivo quem acorda às 5 da manhã. Até porque a gente sabe que essa não é a realidade de todo mundo. Não é todo mundo que consegue acordar às 5 horas da manhã, 5:30 da manhã. Até porque tem muita gente que chega tarde do trabalho, o transporte público demora, chega tarde da faculdade. Hoje eu não faço mais faculdade porque eu já terminei tanto a faculdade como a pós, mas antes era muito mais difícil, eu não tinha esse pique, eu saía da faculdade mais de 10 horas. Como que eu ia chegar em casa, tomar banho, jantar, arrumar minhas coisas pro dia seguinte e ainda acordar às 5 horas da manhã? Então, a gente sabe que hoje existe, né, essa teoria de que só é produtivo quem acorda às 5 da manhã e isso não é verdade, gente. Até porque nem todas as pessoas são matutinas. Algumas pessoas preferem treinar à noite, que é o que eu já contei pra vocês que acontece aqui em casa. O Lucas gosta mais de treinar à noite. Durante muito tempo eu tentei e eu não me adaptei. Então eu vou fazer isso aqui porque eu tô me sentindo muito feia. Eu já volto a falar com vocês. Então eu voltei a treinar de manhã porque eu me sinto bem. Hoje eu precisava acordar às 5:30? Não precisava. Obviamente que se eu tivesse acordado, eu teria executado tudo com mais tranquilidade e não precisaria trabalhar ao mesmo tempo que eu terminava as minhas coisas. Mas não deu e nem todo dia vai dar. Eu não acordo todos os dias às 5:30 pra treinar às 6. Eu faço isso 3 vezes na semana porque funciona melhor pra mim. Eu não quero ficar cansada, eu não quero ficar esgotada. Eu não tenho a meta de ser bodybuilder. Então eu treino aos finais de semana e treino 3 vezes na semana, ou seja, eu vou pra academia 5 vezes, às vezes 4. E é isso tá ótimo. Eu preciso da academia pra obviamente, melhorar minha saúde física, como também a minha saúde mental. Então, esse foi o melhor caminho que eu encontrei pra mim. E não significa que todas as pessoas vão encontrar esse caminho. Algumas pessoas vão conseguir treinar mais, outras vão conseguir treinar menos. Umas vão conseguir treinar de manhã, outras vão conseguir treinar à noite. Não existe uma regra pra isso. Também é uma coisa que a gente precisa desmistificar na nossa cabeça. A produtividade é você otimizar suas tarefas, né, e os processos que você tem que seguir dentro do seu tempo, né, você otimizar as suas tarefas dentro do tempo que você tem. Não adianta você querer abraçar o mundo e querer fazer tudo se você não vai dar conta, ou se você vai fazer tudo mal feito. E eu posso falar pra vocês por experiência própria, porque há uns 4 anos atrás, quando eu comecei a namorar com o Lucas, eu tava no meu último ano de faculdade, então eu trabalhava o dia inteiro, eu ia pra faculdade. 2 vezes por semana eu fazia inglês de manhã, ou seja, eu chegava 2 horas mais cedo no meu trabalho pra fazer aula de inglês, e eu fazia francês na hora do almoço. E eu ainda queria sair com o Lucas, e o dia que eu não tinha aula à noite, eu queria fazer caminhada. Eu fazia alguma coisa bem feito? Não, começou a dar tudo errado. Eu não conseguia acompanhar o inglês nem o francês, eu comecei a tirar nota baixa na faculdade. No final das contas, eu não tava dando conta de nada. Eu queria fazer tudo e não dava conta de nada. Adiantava falar que fazia tudo isso pra não fazer nada bem feito? Não. Então, a gente não pode se culpar por não dar conta de tudo. O que a gente tem que fazer é aprender a listar as nossas prioridades, que eu acho que isso é o principal, porque nem tudo é prioridade, né, gente? A partir do momento que eu entendi que eu não ia conseguir abraçar tudo, eu listei tudo que eu precisava. E essa é a maior dica que eu posso dar. E não só em relação a decisões da vida, né? A tirar uma coisa, colocar outra, mas coisas simples, né? Daqui a pouco eu vou sentar lá e vou colocar as minhas tarefas do dia, que eu preciso executar. E eu vou colocar lá quais são as minhas prioridades. As prioridades são aquelas coisas que eu preciso executar hoje. O que eu não preciso executar hoje, talvez eu coloque lá na lista e eu veja, se der tempo, eu vou fazer. Se não der tempo, não vou fazer. Então, o segredo não é acordar 5 horas, fazer tudo, sendo que no final você acaba não fazendo bem feito ou que você fica muito cansado. Até porque pra gente ter uma boa saúde, pra gente se sentir bem, a gente precisa dormir bem também. Então, não adianta você dormir pouco e não conseguir fazer nada. Acabou calhando de acontecer comigo exatamente uma coisa que eu queria falar, né? Eu queria acordar super cedo e fazer um vídeo de uma rotina
matinal super produtiva, acordando às 6. E eu não acordei às 6 e a minha manhã foi produtiva do mesmo jeito. Consegui fazer várias coisas que eu queria fazer. Então é isso, não se culpe por não dar conta sempre de tudo, porque você não precisa dar conta de tudo. Tô falando pra vocês, tô falando pra mim também, porque eu também preciso escutar isso às vezes. Aproveitei o tempinho que eu tinha, guardei umas roupas que estavam jogadas aqui no escritório, closet. Eu já fiz um vídeo aqui arrumando esse guarda-roupa, inclusive eu postei na semana passada, vou deixar o link aqui pra quem não viu. E o que mais que eu queria falar pra vocês? Eu queria falar sobre como eu organizo a minha agenda. Então eu vou aqui pegar a minha agendinha. A minha agendinha ela é bem simples. É uma agenda com páginas de dia e eu peguei até mais esse hábito nesse ano de 2022. Em 2021 eu já usava muito, mas eu tinha um pouco de dificuldade de me organizar pensando o que eu ia colocar onde, o que eu ia colocar no Google, o que eu ia colocar aqui. O ano passado eu também tinha um planner do casamento, então os meus compromissos estavam meio que espalhados. Hoje eu uso tudo nessa agenda. E a minha ideia é em 2023 usar um planner, que eu já tive planner personalizado e eu não usava. E agora eu não passo um dia sem escrever nessa agenda. Pode ser a coisa mais boba do mundo, eu sempre escrevo. E aí, obviamente, quando eu comprar o planner de 2023, eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas hoje é assim que eu me organizo, eu coloco tudo. Eu preciso ligar pra alguém, preciso resolver alguma coisa do trabalho, preciso resolver alguma coisa, marcar um médico. Eu anoto tudo. E às vezes eu até anoto coisas que eu já fiz pra, no final do dia, eu ter uma noção do quanto eu fiz, sabe? O que é muito bom, porque às vezes a gente termina o dia e a gente acha que não fez nada. Às vezes a gente fez muita coisa, a gente só não registrou. Agora que eu já listei as minhas prioridades, já coloquei aqui na minha agenda as tarefas do meu dia, eu vou começar a executar, né? Bastante coisa eu já fiz, aquelas roupas que eu tinha colocado na máquina já coloquei pra secar agora, e daqui a pouco eu já vou almoçar. Então, uma coisa que eu uso também, que obviamente é mais estético e mais pra ajudar na organização, são esses marcadores aqui. Só que, claro, eu não vou dizer que você tem que usar isso porque é tudo muito particular. Às vezes você pode colocar suas tarefas no seu próprio bloco de notas do celular. Isso tudo é muito pessoal, né? A forma de se organizar. Mas a mensagem principal desse dia, desse vídeo, que vocês entendam que a gente não precisa dar conta de tudo o tempo todo. Ser produtivo não significa acordar 5 horas. E ser produtivo também não significa querer fazer tudo sem levar em consideração as limitações que a gente tem no nosso dia a dia. Porque todo mundo tem limitações, gente. Todo mundo tem problemas. Obviamente que a gente não tem que ficar paralisado por conta desses empecilhos que podem surgir ou dessas limitações que existem. Mas a gente tem que fazer o melhor dentro daquilo que a gente pode. Não tem como a gente querer fazer mais do que aquilo que a gente não vai dar conta. E era isso. Eu espero que isso possa te incentivar a ter manhãs mais produtivas, independente do horário que você acordar, que você possa se sentir uma pessoa mais útil dentro das tarefas que você executa. E é isso, acho que já tá ficando redundante, vocês já entenderam a mensagem que eu queria passar e eu espero que tenha sido útil. Se você gostou, já dá um joinha, se você não é inscrito, se inscreve no canal, se você já é inscrito, ativa o sininho. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!